Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no Orla Play, o canal do Jornal da Orla na internet. E você acompanha a partir de agora mais uma entrevista aqui direto da redação do Jornal da Orla. Eu estou recebendo com muita satisfação o secretário municipal de Finanças de Santos, Adriano Leocádio. O Adriano, que também é presidente da Associação das Secretarias Municipais de Finanças do Estado de São Paulo. Adriano, obrigado por aceitar o nosso convite e seja bem-vindo à redação do Jornal da Hora. Obrigado, eu que agradeço o convite e mais uma vez a gente está disposto aqui a conversar sobre os assuntos importantes da nossa cidade, de maneira especial os que tangem a área financeira do município. Obrigado pelo convite do Jornal da Orla, do Orla Play, para a Secretaria de Finanças, né? Agradeço. E o Adriano é um servidor municipal, ocupa uma posição mais do que estratégica. Ele é o dono da chave do cofre municipal. E, Adriano, a novidade que nós temos aqui, que a Prefeitura de Santos encaminhou um projeto à Câmara Municipal no dia 25 de abril, propondo um refis, que é um plano de recuperação de tributos atrasados. Ao mesmo tempo em que melhora a saúde financeira da prefeitura, que consegue aumentar a arrecadação, também ajuda o contribuinte inadimplente a sanar os seus compromissos, os seus débitos com a prefeitura com condições especiais. Eu gostaria que você explicasse para a gente em quais são as condições desse refis. É importante, né? A gente... pela primeira vez, um refis ele tem uma nomenclatura um pouco diferente, por isso que nós estamos chamando de Plano Municipal de Recuperação Fiscal, porque quando ainda no final do ano passado, né, o prefeito Rogério Santos ele solicitou que nós fizéssemos um estudo no sentido de implementar na cidade um refis, ele deu uma diretriz básica desse trabalho que seria um refis preocupado com a situação tanto das empresas quanto das famílias que passaram por um processo, infelizmente, natural de endividamento durante essa pandemia, né? A gente teve um impacto econômico muito significativo, a gente vinha o Brasil de uma crise econômica, aí veio a pandemia que ajudou ainda mais nessa situação. Dentro dessa perspectiva e dessa orientação, a gente fez um refis que, diferente de todos os últimos, pelo menos, que a gente tem feito, né, que a Prefeitura de Santos tem feito, ele vai permitir o parcelamento em até 36 vezes. Então, isso é importante a gente frisar em 36 parcelas, porque ele vai acabar no próximo governo, né? As últimas parcelas desse refis, o que não é muito comum dentro da administração pública, principalmente a administração pública municipal. Ou seja, nós estamos prevendo já receita para o próximo governo. Nós vamos conceder até 90% de desconto sobre juro e multa. Tem um diferencial também aí, porque normalmente a gente tem um desconto muito significativo nas multas, né? Normalmente 90%, 80% nas multas, mas no juro a gente nunca tem um desconto tão significativo no juro e dessa vez a gente vai dar desconto em juro e em multa. Outra questão importante para aquelas pessoas que optarem fazer o parcelamento, que vai poder ser feito até 36 vezes, então ele vai ter um escalonamento, né, no desconto. Ou seja, quem parcelar em até 12 vezes vai ter um desconto de 60%, quem parcelar até 24 vezes vai ter um desconto de 50%, e quem parcelar em até 36 vezes vai ter um desconto de 40%, sempre sobre juro e multa. Mas toda vez que você parcela uma dívida com o fisco, seja ele municipal, fisco estadual e também o federal, todo financiamento ele tem uns juros, né? Você paga uns juros de financiamento. No Código Tributário Municipal, esse juro é de 1% ao mês. Então, a pessoa tem um desconto no acumulado e quando ela parcela, incide sobre esse parcelamento um juro que normalmente é de 1%, que é inclusive o percentual que está previsto no Código Tributário. Dessa vez, nós reduzimos esses juros para 0,5% ao mês. Então, qualquer pessoa que parcelar de qualquer forma, ela vai ter ganho financeiro, né, substancial quando fizer esse parcelamento. Então, provavelmente esse é o último refis esse vai ser o primeiro e o último refis do governo. Então, é uma oportunidade, acho que única para quem tem débito com a administração municipal. Adriano, a Câmara de Santos aprovou em primeira discussão essa proposta encaminhada pelo prefeito Rogério Santos
e deve aprovar em segunda discussão, e certamente esse mecanismo vai entrar em vigor a partir do próximo mês. Então, a primeira parcela tem que ser paga até o último mês do mês subsequente, ou seja, em julho, é isso? Tem uma previsão na lei que ela fala que o desconto, para quem quiser pagar com desconto de até 90%, que é o desconto máximo, a pessoa tem que quitar o seu valor até o último dia do mês subsequente à sanção do projeto de lei. Então, sendo sancionado em junho, que é a nossa previsão de sancionar, porque aprova na Câmara, volta para a Prefeitura, tem ainda um trâmite administrativo antes da sanção da lei. Sancionando em junho, no comecinho de junho, vai ter o mês de junho inteiro e julho inteiro para aproveitar o desconto de 90%. Mas a pessoa às vezes não pode aproveitar, mas ela vai ter até 30 de novembro, que vai ser a data limite para que a pessoa faça o aceite do plano, né? Que ela faça a adesão do plano. Até novembro ela vai ter de 70% de desconto. Então tem uma tabela de escalonamento nesse desconto, mas é importante, quem puder ter esse desconto de 90%, se a pessoa entrar no site da Prefeitura, ela consegue tirar o extrato dela de dívida ativa, ou com a inscrição mobiliária, né? Se for empresa, inscrição imobiliária, se for o imóvel, a pessoa consegue consultar lá qual é o valor da sua dívida e ver quanto vale, quanto tem de juros e quanto tem de multa. Ela vai ter um desconto nesses valores de até 90%. Né? Uma dívida antiga, esse desconto pode deixar o valor devido em até menos da metade. Né? A gente tem casos que a pessoa vai pagar na prática menos da metade, então é um valor extremamente considerável. Então, Adriano, vou repassar aqui, então, as pessoas que estão acompanhando a gente, que tem, por algum motivo, tem uma pendência com os cofres municipais, parcela única, desconto de até 90%. Em até 6 vezes, 70%. Em até 12 vezes, 60%. 13 a 24 vezes, 50%. E de 25 a 36 vezes, 40%. Nós tivemos uma alteração. Não tem mais esse parcelamento até 6 vezes, né? No final, quando a gente estava finalizando, a gente tirou esse parcelamento de até 6 vezes, nós deixamos um desconto de 70% para quem pagar à vista até 30 de novembro. Certo. E o parcelamento vai ser de 0 a 12, vai ser 60%. Certo. Aí então, os outros estão corretos. E são débitos registrados até 31 de dezembro de 2021. Exatamente. São débitos inscritos em dívida ativa até 31 de dezembro do ano passado. Porque aqueles que forem inscritos em dívida ativa desse ano não tem incidência desse juro, dessa multa, então não tem sentido desconto nenhum. Né? Adriano, inclusive aqueles que já se transformaram em ação judicial? Sim, todos. Independente do nível, se já teve ou não teve ajuizamento, se já está em fase de execução, né? Aquelas pessoas que estão já naquela fase de execução judicial, todas essas execuções podem ser interrompidas se a pessoa às vezes não tem nem está lá naquela fase de execução, né? E a pessoa já está com bloqueio em conta corrente, isso infelizmente acontece, ela está com esse bloqueio na conta corrente, se ela fizer a adesão e pagar a primeira parcela, ela não posso pagar à vista, eu posso pagar em 36 vezes, vou ter 40% de desconto, ela faz o parcelamento, paga a primeira parcela, porque para o financiamento ter valor, você tem que pagar a primeira parcela, pagou. Nesse momento, automaticamente, todo o ajuizamento já paralisa toda a execução fiscal. Então, isso é uma coisa muito boa para quem tem débito com a Prefeitura. Certo. E do ponto de vista da Prefeitura, qual que é a expectativa de incremento na arrecadação municipal com esse refis? A gente tem uma estimativa de arrecadar ainda neste ano em torno de 40 milhões de reais, durante todo o período em torno de 60 milhões de reais. Então essa é a nossa expectativa de arrecadar com o refis até 60, sendo que 40 milhões de reais ainda nesse exercício. É um valor que ajuda, mas ele não é ele que está balizando a tomada de decisão com relação ao refis, que se a gente tivesse focado na questão financeira, a gente tinha encurtado os prazos, inclusive, para que o dinheiro entrasse mais rápido. A ideia é prolongar o máximo que a lei permite, prolongar a melhor situação de parcelamento de pagamento à vista para que todas as pessoas possam
de fato ter o desconto e conseguir pagar. A gente tem falado muito, e eu tenho escutado muito isso do prefeito, inclusive, colocar as empresas e as pessoas novamente no jogo. Essa é a proposta, né? Nós, durante algum tempo, e o prefeito nos deu essa orientação de uma preocupação, sobretudo com a vida, né? Então, a nossa preocupação era quase uma obsessão. Algumas pessoas até chegavam a nos criticar. Pô, mas vocês não estão cuidando da economia. Estávamos sim, mas naquele momento a prioridade era atender as pessoas. Era fazer com que as pessoas fossem para uma unidade de saúde, tivesse oxigênio, tivesse todo médico, tivesse todo atendimento. Então, salvar vidas sempre foi a nossa prioridade absoluta. Mas, neste momento, a gente entende que a prioridade nossa agora é recuperar a economia santista, fazer com que o movimento da economia santista se recupere para que a gente possa ter geração de emprego. Então, a gente está no momento de recuperação da economia. Então, é para isso que a gente está trabalhando. Essa e outras ações que o poder público vem tomando na cidade. Adriano, antes de falar sobre o impacto da pandemia na economia da cidade e, por consequência, na arrecadação municipal, eu queria abordar com você um tema que muitas vezes muitas pessoas têm uma certa desinformação, de que acredita que um programa de recuperação fiscal, um refis, ele acaba beneficiando o inadimplente e acaba penalizando aquele contribuinte que paga em dia os seus tributos. Mas não é isso, né? Não é isso. Ele também, quando ele é feito de maneira desordenada, e isso, infelizmente, é muito comum na administração pública do Brasil, ele acaba dando esse sinal. A economia, ela vive de sinais, né? Então, você tem impulsos psicológicos que se impõem sobre a economia, isso tanto na economia da privada quanto na economia do setor público. Então, você cria comportamento ou no consumidor ou comportamento no contribuinte, no nosso caso. Quando o município ele insiste em fazer refis de forma recorrente, alguns municípios fazendo até 2 vezes por ano, 2 no mesmo ano, 3 no mesmo ano, com parcelas muito pequenas, com juros desproporcionais. Quando você, por exemplo, e é uma análise minha como secretário de Finanças, quando você concede 100% de desconto sobre juro e multa, é um sinal muito claro que não há penalização para quem atrasa. Na verdade, nós estamos vivendo um momento de excepcionalidade, é evidente, por conta da pandemia. Mas a gente também não pode desincentivar o bom pagador. E o santista, historicamente, é bom pagador. Então, me fizeram uma pergunta um pouco similar a essa, perguntando, então vale a pena dever para a prefeitura? Não vale a pena. Por que não vale a pena? Porque inerente a esta dívida, a pessoa tem uma dívida lá, um principal, que ele incorre sobre juros, a pessoa vai ter um abatimento bom de multa e juros, mas mesmo assim vai pagar 10%, né? Se ela pagar à vista, ela ainda fica com 10%. Ela tem as custas judiciais, que são devidas ao Estado, que não tem como abater. Ela tem honorários de sucumbência sobre a dívida, que incide sobre o valor principal. Que é importante falar que o refis também abate os honorários, e os honorários de sucumbência poderão ser parcelados juntamente com o principal. Então, essa é uma permissividade que o poder público está dando, porque refis antigos a pessoa tinha que pagar o honorário e parcelar a dívida. Hoje em dia ele pode juntar tudo e parcelar tudo de forma conjunta. Então, do ponto de vista... Ano passado nós não tivemos refis na cidade. Por que nós não tivemos refis na cidade? Porque nós fizemos no ano anterior, que era um ano eleitoral, a administração decidiu fazer, mas por conta da excepcionalidade do momento da pandemia, nós fizemos o refis. Só não pode fazer refis em ano eleitoral. Por que pôde naquele ano? Porque estava na pandemia, então nós estávamos num estado de exceção por conta do decreto de calamidade. Então a gente fez. Então, se você fez o refis no ano passado eu não fiz. A gente sofreu uma pressão muito grande e diversos pedidos. O meu entendimento e o entendimento da minha equipe é que um refis do ano passado, ele, além da gente não ter justificativa do ponto de vista legal e econômica, para a gente justificar para os órgãos de controle, porque toda vez que a administração pública faz um refis, é uma renúncia de receita. Então, se a gente pega lá a lei de responsabilidade fiscal, a gente precisa justificar essa renúncia de receita. Então, eu não tinha argumentos econômicos para justificar essa receita. Então, a gente decidiu no ano passado não fazer e decidimos que iríamos encaminhar no primeiro
semestre deste ano para passar a valer no segundo semestre, foi o entendimento do prefeito. Então, se alguém me perguntar como economista, se eu for dar uma consultoria para alguém falar assim, só me perguntar, vale a pena eu deixar de pagar a prefeitura e guardar o meu dinheiro? Ou vale a pena eu pegar o meu dinheiro, comprar uma outra coisa e dever para a prefeitura? Não vale a pena, não faça isso. Do ponto de vista econômico, não é uma decisão inteligente. A gente agora falando sobre o impacto da pandemia na economia da cidade e especificamente nos cofres municipais. Você lembrou muito bem que a prioridade durante a pandemia era salvar vidas. Tivemos no Brasil inteiro mais de 600 mil mortes, boa parte delas poderiam ter sido evitadas, e além disso teve um impacto financeiro muito grande na economia do Brasil e nas cidades aqui do nosso litoral. Além de reduzir a atividade econômica, que provocou a redução da arrecadação de, por exemplo, de tributos como o ISS, eu acredito também que houve uma redução, um aumento na inadimplência dos tributos como o IPTU, por exemplo. Eu queria que você fizesse uma avaliação, qual foi o impacto da pandemia na arrecadação municipal? A pandemia, ela causou impacto nas duas pontas, né? A gente sempre, quando a gente fala de finanças públicas, a gente analisa as duas pontas, ou seja, a ponta da receita e a ponta da despesa. Falar primeiro da ponta da despesa, que eu acho que ela a pandemia, ela fez uma pressão muito grande sobre os gastos públicos, né? No primeiro ano, a gente teve uma ajuda do governo federal. No ano passado, por exemplo, a ajuda de outros entes foi muito pequena. Então, o município ficou com um custo quase total do gasto com a pandemia. Então, houve uma pressão sobre o orçamento muito grande do ponto de vista de gasto, que só não foi maior, porque por conta da Lei Complementar 173, que lá no ano de 2020, maio de 2020, o governo federal deu uma ajuda para os municípios e, em contrapartida, exigiu que os municípios não fizessem nenhum reajuste no salário dos servidores. Então, como não houve um reajuste dos servidores no ano de 2020 e 2021, a despesa conseguiu ficar mais equilibrada, mas, do outro lado, a gente teve um gasto muito grande com a pandemia, com os gastos sociais, principalmente, né? O aumento do número de cesta básica, ajudas financeiras. Do lado já da receita, quando a gente olha a receita do município de Santos, a gente não consegue separar do bolo receita o porto, né? E o porto, ele tem uma ligação muito direta com a economia do país e com toda a política, tanto a política monetária quanto a política cambial do governo federal. Então a gente teve um processo de uma rápida desvalorização da moeda nacional. Essa rápida desvalorização, o real ficou mais barato, né? Portanto, os produtos nacionais ficaram mais baratos lá fora. Ficou mais fácil para a gente exportar esses produtos. E a nossa pauta de exportação, ela é basicamente commodities, né? Então a gente não é um exportador de bens industriais, de bens manufaturados. A gente importa necessariamente produtos agrícolas e outros tipos de commodities. Então, nós tivemos um aumento significativo nessa exportação. A gente agora está tendo ainda a questão da guerra da Ucrânia, que facilitou ainda mais, porque diminui o nível de concorrência. Então, mesmo com a pandemia reduzindo o consumo, a pandemia teve sim um impacto em alguns tributos. No ISS, não. Porque o ISS nosso, 60% do ISS é porto. Então, como o porto ele conseguiu se sobrepor às demais atividades econômicas da cidade. Quais foram as atividades econômicas do município que sofreram impacto? As atividades comerciais locais. Essas atividades comerciais locais, elas tiveram sim um impacto muito grande. Mas não é querendo defender, a gente entende plenamente a situação dos comerciantes. Mas o imposto pago pelo comerciante irrisoriamente fica no município. O município arrecada do comerciante, nem está falando do prestador de serviço, daquele que vende bens e produtos. Ele paga taxa de licença e taxa de publicidade, que é um valor infinitamente insignificante. ICMS. Exatamente, ICMS que fica com o Estado. Então, quando ele deixa de... Então, nós tivemos no ano passado 4 legislações dentro do município que nós incentivamos algumas atividades. Nós detectamos algumas atividades que foram prejudicadas pela pandemia e nós fizemos algumas legislações que
isentaram ou remiram essas atividades de pagarem as suas taxas. Mas mesmo assim, o IPTU, por exemplo, nas famílias, a gente tem um nível histórico de inadimplência no IPTU em torno de 13% a 15%. Nós, no ano passado, essa inadimplência já ficou entre 17% e 18%. Quando você compara com outras cidades, que eu não preciso citar, mas cidades próximas a nossas, que tem uma inadimplência de 50%. Isso que eu ia falar, tem cidade... 50%. 50%. A gente, em Santos, o comportamento do contribuinte santista é um comportamento de bom pagador. Isso também tem muito a ver com os processos institucionalizados dentro do poder público que fazem com que essa roda gire de uma maneira eficaz, reduzindo a inadimplência. Mas um aumento de um ano para o outro de 3%, 4% no nível de inadimplência é muito alto. Não é uma coisa muito baixa. Então, por isso que a gente tem alguns tributos, né? Não impostos necessariamente, mas a gente tem alguns tributos, por exemplo, taxa de licença, taxa de publicidade. A gente teve uma inadimplência de quase 50%. Então, assim, essas taxas especificamente, elas tiveram um impacto maior, porque essas estão relacionadas diretamente à atividade comercial. Então, você começa a identificar os problemas da pandemia, quem de fato sofreu. Como a gente viu andar na cidade, porque houve uma necessidade do fechamento das atividades comerciais. Era impossível você não fazer isso. Então, essas empresas foram penalizadas. Então, nós tivemos várias ações dentro do município no sentido de proteger e de, pelo menos, amenizar esses impactos na vida dessas pessoas. E também as famílias, né? As famílias tiveram um impacto muito grande. Adriano, eu queria falar com você sobre o orçamento para 2023. A previsão é que haja um incremento de 6,3%. Em 2022, expectativa é de 3,7 bilhões. E para 2023, um orçamento estimado em 3,9 bilhões de reais. Comparando com outras cidades do Brasil, Santos até que tem uma situação financeira privilegiada. Por outro lado, nós sabemos também que os gastos do poder público municipal eles aumentam também ao longo dos anos, principalmente pressionado por conta do crescimento vegetativo, o comprometimento dos gastos do município com a folha de pagamento. Eu queria que você fizesse uma análise se esse incremento na arrecadação previsto para 2023 é suficiente para amortecer esse impacto da folha de pagamento no orçamento municipal e se vai aumentar a capacidade de investimentos da prefeitura em outros segmentos, além de saúde e educação, mas, por exemplo, infraestrutura urbana. A peça de planejamento, nós entregamos agora a Lei de Diretrizes Orçamentárias na Câmara, uma revisão do PPA, que foi elaborado pela Secretaria de Planejamento, coordenado pelo secretário Fábio Ferraz. Nós entregamos uma revisão do PPA, entregamos uma Lei de Diretrizes Orçamentárias. Acho que é importante a sua análise. A nossa previsão de incremento de receita de 6 e alguma coisa por cento, ele evidentemente é importante, mas nós estamos falando de uma previsibilidade de inflação, isso é uma análise minha. Alguns economistas falam que a inflação no segundo semestre agora ela deve dar uma estabilizada, porque ela chega no seu cume e com o aumento da taxa de juros, da Selic, a gente está tendo, vai ter esse impacto no segundo semestre, o que não é bom, porque a gente vai ter uma estagnação da economia ainda maior no segundo semestre. Mas em contrapartida, a gente vai ter uma segurada na inflação. A inflação deve ficar perto dos 10%. Então, só aí você já vê um descolamento de crescimento da despesa, porque você vai ter uma pressão por parte do funcionalismo, uma pressão justa e correta do funcionalismo de reposição no mínimo de inflação. Então, o funcionalismo vai brigar o quê? Meu salário, nós ficamos 2 anos sem reajuste por conta da Lei Complementar 173. Nesse ano, nós demos um reajuste da inflação dos últimos 2 meses, dos últimos 12 meses do último ano, de 10,06%. Vai chegar no final do ano que vem, nós vamos ter uma nova discussão sobre reajuste do servidor. É evidente que o servidor vai brigar, eu não estou antecipando nenhuma discussão, mas é evidente que o servidor vai lutar por uma reposição. A gente tem uma coisa que você falou que é importante, que é o crescimento vegetativo da folha. O Estatuto do Servidor Público no Brasil, ele incorre em aumentos
para o funcionalismo, independente de reajuste, automáticos. Nós estamos falando de benefícios como os antigos chamados quinquênios, né? Então, esses benefícios, planos de carreira, que eu não estou nem discutindo se são bons ou são ruins, mas que tem um custo já inerente que a gente estima em Santos de pelo menos 3%. Então, a tua folha cresce de forma vegetativa em torno de 3%. 3%. Então, se nós não fizermos nada... 3%. O comprometimento da folha hoje, quanto que é? Hoje é em torno de 43%, 44%. Então, a gente tem uma folha de pagamento bastante controlada. O gasto total, porque assim, tem duas diferenças quando a gente fala de comprometimento da folha nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal e gasto com funcionalismo. Vou dar um exemplo para você. A gente tem o gasto com a CAPEP, que é a Caixa de Assistência. Ele não entra no cômputo da folha, mas é um gasto que a prefeitura tem. E a gente gasta 100 milhões de reais por ano. E o IPREV também entra nessa conta? O IPREV entra. O IPREV entra, tem umas deduções, mas ele entra na conta. Mas, por exemplo, o IPREV, a gente paga para o IPREV todo mês a contribuição patronal do servidor, a folha de inativo, que é de responsabilidade do município, e o IPREV ainda é deficitário. Ou seja, eu ainda tenho que aportar em torno de 13 milhões de reais todo mês para o IPREV. Então, é uma equação, quando você olha 3,9 bilhões de reais e você vê comparativamente a outros municípios, realmente é um valor significativo. Mas o tamanho das necessidades faz com que Santos tenha uma observância maior. Com relação ao investimento, mesmo assim, a gente está prevendo a maior fatia de investimento na história da cidade para o ano que vem. Então, nós temos um investimento em torno de 10% do orçamento no ano que vem. A média nacional não chega a 4%. Né? Então, assim, nós estamos indo na contramão de todo o Brasil, quando a gente investe na cidade. E esse número tende a ser maior com ações que o Poder Executivo, o prefeito Rogério, tem feito para a gente captar recursos em outras esferas de governo para investir dentro da cidade. Então, eu tenho comigo, o ano que vem vai ser um ano muito próspero para a cidade, no sentido de muitos investimentos públicos realizados na cidade. Adriano, para a gente encerrar a nossa conversa, que nem é uma entrevista, é uma conversa, quem quiser aderir ao Refis, o que tem que fazer? Então, assim, nós vamos disponibilizar um link na internet, vai ser tudo feito pela internet. Então, lá na página, né, no www.santos.sp.gov.br, vai ter um botãozão lá, logo na entrada do site. Se a pessoa não achar, entrar na página da Secretaria de Finanças, vai ter lá adesão ao Refis. Então, a pessoa vai clicar no botão lá, ela vai ter que ter o número lá da inscrição imobiliária, se for uma casa, um apartamento, ou se for uma empresa, uma inscrição imobiliária, ela vai fazer a adesão pela internet. É muito simples, é muito fácil de se fazer. Mesmo assim, a pessoa não tem internet, eu tenho dificuldade, não consigo fazer. Nós vamos disponibilizar no Poupa Tempo servidores públicos para fazer essa adesão para a pessoa aderir pessoalmente. Então não vai ter desculpa, esse Refis vai estar aberto até 30 de novembro. Então quem tem dívida com o município, vai ser o momento, nós estamos chegando no momento da pessoa resolver a sua situação com a cidade de Santos. Fala aqui para quem está nos acompanhando, não perca essa oportunidade. Tá certo. Adriano Leocádio, secretário municipal de Finanças de Santos, agradeço muito a sua participação e já fica aqui o convite para comparecer aqui na redação do Jornal da Hora para falar sobre esse assunto e outros assuntos das finanças públicas de Santos. Agradeço a oportunidade do Jornal da Hora, coloco a Secretaria de Finanças à disposição, sempre da comunidade, para a gente poder estar discutindo nesses ambientes que a gente possa discutir de forma inteligente e propor coisas novas para a cidade, né? Agradeço muito a oportunidade. Obrigado. Obrigado, Adriano. Um agradecimento especial a você que nos acompanhou até agora. Eu quero convidar você a tocar no sininho aqui no canal Orla Play no YouTube para ser informado toda vez que houver uma nova transmissão. E acompanhe também o noticiário no portal jornaldaorla.com.br, que tem atualização em tempo real. Obrigado a todos e até a próxima.